Olá pessoal, professor Yuri novamente. Hoje para mais uma aula, a gente continua nossos estudos do CSS e vamos ver como que a gente aplica as medidas de tamanho de fonte. Então primeiro a gente vai criar um projeto novo, um arquivo novo, né? Eu posso salvar ele aqui como tamanho fonte, .html, e vou criar um projetinho básico, né? Todo mundo já sabe. Tamanho de fontes, certo? Vou colocar uma meta aqui. Desculpa. A meta. E vou abrir o style aqui do nosso CSS interno, ok? Aqui embaixo no body eu vou criar dois parágrafos. Vou criar um parágrafo primeiro. Vou colocar aqui conteúdo 1 e um parágrafo após escrito conteúdo, conteúdo 2. Correto? Posso salvar aqui e eu já vou abrir meu projeto para ver como que ele ficou. Tamanho fontes. Certo? Então eu tenho dois conteúdos. Pessoal, a gente tem três formas de aplicar tamanho no nosso texto, né? No nosso parágrafo. Eu poderia colocar aqui, eu vou criar primeiro aqui uma classe chamada, eu vou criar chamada texto, né? Então ponto texto, certo? E eu vou colocar aqui o font size, né? Que todo mundo já viu como que faz na última aula. Então eu tenho três formas de dar tamanho para as minhas fontes. Eu vou abrir aqui um comentário só para ficar registrado. Certo? Se comenta assim, só para relembrar, tá? Barrinha e asterisco, asterisco, barrinha. Então eu tenho três formas de dar tamanho para a fonte, né? Uma delas é o px, né? Que é o de pixels. Tamanho em pixels. Né? Como que eu dou esse tamanho? Então o meu font size aqui, vamos supor que eu coloque ele 16 pixels. Ponto e vírgula e salvo. Agora a gente vai no projeto. Desculpa que eu tenho que dar o tamanho da minha classe aqui, né? Tem que declarar minha classe dentro do parágrafo. Minha classe texto. Certo? Então tranquilo, né, gente? Dois parágrafos. Esse parágrafo de cima ele vai ter uma class, né? E essa class aqui está dando a font size para ele de 16 pixels, né? Lembrando que o tamanho em pixel, né, é o primeiro que a gente vê. A gente vai lá no projeto agora, salva ele aqui. A gente vai no projeto agora. E olha o que acontece. Não acontece nada. Por quê, gente? Porque esse tamanho de 16 pixels é o tamanho padrão do nosso do HTML, ok? Então toda fonte que você cria, quando você não dá um tamanho, eu posso retirar esse tamanho aqui, ó. Eu vou tirar esse tamanho, vou salvar. Então todo o conteúdo texto que eu tenho em HTML, quando eu não dou tamanho, o tamanho padrão é 16 pixels, ok? Então, essa é a primeira forma, só para vocês terem como em mente o tamanho padrão que o HTML usa, né? Quando eu não dou tamanho para ele, o HTML, o tamanho fixo é 16 pixels. Isso para parágrafo, né? Que a gente viu que quando a gente coloca lá o cabeçalho, H1, H2, H3, H4, ele tem tamanhos padrões diferentes, né? Beleza. Outra forma que eu tenho de dar porcentagem, eu vou só aumentar aqui só para vocês verem, ó. Eu vou aumentar aqui para 30 pixels, né? Então agora sim já vai alterar. Se eu voltar lá no meu texto, eu já tenho conteúdo 1, 30 pixels, né? Ok?
Agora eu tenho uma outra forma de eu colocar, que é a porcentagem, né, que a gente já viu. Vou colocar aqui porcentagem. Então, essa aqui é a porcentagem relativa ao padrão, né? Quando a gente viu em imagem, quando eu aumento o tamanho em porcentagem, ela aumenta relativa ao tamanho da minha página, né? O width, por exemplo, é relativo à minha largura da página. No caso das fontes, essa porcentagem é relativa ao padrão. Qual que é o padrão? Não é 16 pixels? Então, se eu der aqui no font size, aqui, ó, vou colocar ela aqui 100%. Opa, deixa eu colocar o font size aqui. Se eu colocar o font size 100%, cadê? O que acontece? Deixa eu ver como é que está o meu. Só dar um F5 aqui. Então, se eu colocar 100% no meu font size, qual o tamanho que ela vai ter? Vai ter 16 pixels, né? Que é o tamanho padrão. Então, se eu voltar aqui e der um F5, então ela continua com 16 pixels, entendeu? Então, essa porcentagem ela é relativa ao tamanho padrão do meu texto. O tamanho padrão do texto em HTML são 16 pixels, correto? Vou aumentar só para 200%, né? Vou colocar aqui 200%, que a gente vai ver. Então, ela vai dobrar o tamanho, correto? Olha para você ver como o tamanho dela está maior do que esse. Então, ela tem 32 pixels agora, né? Se eu colocar 32 pixels agora, vai continuar o mesmo tamanho, que é o quê? 2 vezes o tamanho padrão, correto? Mesma coisa, né? Então, só para vocês entenderem, pixels é o tamanho em pixels, né? Se eu posso aumentar o tamanho em pixels que eu quiser, beleza? Lembrando que o tamanho padrão é 16 pixels, né? Porcentagem é porcentagem relativa ao padrão. Então, o padrão de texto para HTML é 16 pixels, né? Então, se eu colocar 100%, ele vai ter 16 pixels. Ele vai ter 16 pixels. Se eu colocar, ele vai ter o tamanho padrão. Se eu colocar 200%, ele vai dobrar o tamanho, né? Então, 32, né? Então, é a porcentagem relativa ao tamanho. E agora eu tenho outra forma, que é o EM. O que é o EM? A porcentagem relativa ao tamanho do container py. Então, é o tamanho relativo ao container py. Como que isso funciona? Olha só, eu tenho esses dois parágrafos, e eles estão dentro do container body, né? Então o body, por exemplo, se eu der aqui em cima um seletor body aqui, ó, body, né? E vou abrir e fechar aqui. E der para ele o font size, vamos supor de 40 pixels, correto? Então tudo que está dentro do body que tiver fonte, ele vai ter 40 pixels, né? Ok? Ao menos que o filho já tiver alguma coisa declarada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei que o body usando o seletor, né, gente? Vocês lembram, né? Isso aqui eu estou usando o seletor. Então, o body inteiro vai ter esse font size, né? Aqui eu estou usando uma classe, certo? Eu posso usar essa classe várias vezes. Depois a gente viu como que é o ID, né? Que eu dou uma vez só. Então, aqui é o seguinte, o EM, né? Tamanho relativo ao container py. Então, quando eu faço isso aqui, ó, body, o font size dele tem 40 pixels, né? E aqui eu falar que ele vai ter 100%, ó, 100 EM, não, desculpa, 1 EM. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quem usar essa classe vai ter uma vez o tamanho do py, certo? Então, o meu container body, ele tem 40 pixels. Quando eu falo que o font size desse cara aqui
vai ter um EM, ele vai ter o mesmo tamanho de 40 pixels. Vamos salvar para ver. Correto? Então agora, olha para vocês verem, os dois têm 40 pixels. Por quê? Esse de baixo aqui, eu não fiz nenhuma formatação nele. Então ele pega o container do pai, ok? Já esse de cima aqui, eu dei formatação nele, porém eu coloquei que ele tem um EM, né? Uma vez a formatação do pai. Se eu colocar 2 aqui agora, ele vai ter 2 vezes o tamanho do pai. Então ele vai ter 40 pixels. Vou salvar só para vocês verem. Olha para você ver como que ele mudou, né? Então eu estou tendo agora o meu parágrafo, o meu primeiro parágrafo, e a configuração dele, a classe dele, tem 2 EM. O que significa? Que eu tenho 2 vezes o tamanho do container pai. Quem que é o container pai? É o body, né? E o body, qual que é o tamanho? 40 pixels. Então agora eu tenho 80 pixels na minha fonte do primeiro parágrafo. Já o container, o segundo container aqui, como ele não tem configuração nenhuma, ele tem a formatação do pai, né? E o pai tem 40 pixels, então ele pega 40 pixels. Então, com isso, gente, vocês entendem um pouco que é o seguinte. A formatação, ela respeita a seguinte forma. A gente chama desse container, como ele está dentro do body, a gente chama ele de container filho. Então, ele é filho do body, né? Então, quando eu não tenho formatação no container filho, ele pega a formatação do pai, ok? Agora, quando eu dou formatação para o filho, ele tem a formatação dele, né? Então, ele respeita a formatação que está dentro dele, ok? Então, essa aula hoje foi para vocês entenderem que eu tenho essas 3 formas de eu dar tamanho para a minha fonte. A primeira é em pixels, né? Eu posso dar um tamanho dela para pixels, ela aumenta em pixels. A segunda é porcentagem. A gente viu que essa porcentagem é relativa ao tamanho padrão da fonte HTML, né? Que é 16 pixels, correto? Então o tamanho da fonte padrão para HTML é 16 pixels. Então se eu der 100%, ela vai ter 16 pixels. Se eu der 200%, ela vai ter 32 pixels. Já o EM é o tamanho, né, é a porcentagem do container pai, né? Então, por exemplo, uma vez, se eu colocar aqui um EM dentro dessa classe aqui, então ela vai dar uma vez o tamanho do container pai. Qual que é o tamanho do container pai? O tamanho da fonte no container pai é 40 pixels. Se eu der um EM, é uma vezes 40, é 40, né? Então ela vai continuar com 40. Se eu der 2 EM, ela tem o quê? 2 vezes o tamanho da fonte do pai, né? Então, essa minha filha aqui, né? O conteúdo 1 vai ter 2 vezes o tamanho do pai. Eu também posso usar aqui ponto, posso colocar 2.5. Então, ela vai ter 2.5 vezes o tamanho do pai, em tamanho. Vamos ver como que ficou? Então, agora ela vai ter 80, ela vai ter 100, né? Então, porque 2.5 vezes 40 são 100 pixels, né? Então, vamos olhar lá para vocês verem, ó. Olha o tamanho dela. Agora ela tá com 100 pixels, ok? Eu também posso colocar assim, ó. 0.5. O que significa agora? Significa que o meu parágrafo filho do body vai ter o quê? Vai ter a metade do tamanho, né, do container pai, né? Então, o body aqui, ele tem 40 pixels. E a minha filha, eu configurei ela para ter meio, né, a metade do tamanho da fonte do pai. Quanto que ela vai ter agora? Ela vai ter 20 pixels, correto? Então eu venho aqui e salvo, olha, tem 20 pixels, exatamente a metade do tamanho do pai, certo? Quando eu configuro a filha, quando eu formato a filha, dou uma classe para ela, ela vai respeitar a classe filha. Quando eu deixo 100, ela vai respeitar a classe pai, ok? Então, a nossa aula de hoje é só para vocês entenderem como que eu dou tamanho para minhas fontes, como que eu uso essas 3 principais. Tem outras formas de eu dar tamanho, mas os 3 principais são pixels, porcentagem e EM, né? A gente viu que pixels é o tamanho em pixels, porcentagem é relativa ao tamanho padrão da fonte HTML, que é 16 pixels, e o EM,
que é a porcentagem relativa ao container Pi, ok? Espero que tenham gostado das aulas, estou à disposição para alguma dúvida.